Eu quero convidar vocês para abrirmos as nossas Bíblias no texto que vamos meditar nesta noite. Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus, capítulo 27, do versículo 45 ao 56. Por favor, acompanhe essa leitura. Ao meio-dia desceu sobre toda a terra uma escuridão que durou 3 horas. Por volta das 3 da tarde, Jesus clamou em alta voz: Eli, Eli, lama sabachthani, que quer dizer: meu Deus, por que me abandonaste? Alguns dos que estavam ali pensaram que ele chamava o profeta Elias. Um deles correu, ensopou uma esponja com vinagre e a ergueu num caniço para que ele bebesse. Os outros, porém, disseram: Esperem! Vamos ver se Elias vem salvá-lo. Então Jesus clamou em alta voz novamente e entregou o seu espírito. Naquele momento, a cortina do santuário do templo se rasgou em duas partes, de cima até embaixo. A terra estremeceu, rochas se partiram e sepulturas se abriram. Muitos do povo santo que haviam morrido ressuscitaram. Saíram do cemitério depois da ressurreição de Jesus, entraram na de Jerusalém e apareceram a muita gente. O oficial romano e os soldados que vigiavam Jesus ficaram aterrorizados com o terremoto e com tudo o que havia acontecido e disseram: Este homem era verdadeiramente o Filho de Deus. Muitas mulheres que haviam vindo da Galiléia com Jesus para servi-lo olhavam de longe. Entre elas estavam Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago e José, e a mãe dos filhos de Zebedeu. Amém. Oremos. Senhor, nós aquietamos diante da tua palavra que é santa nesse momento. Meu Deus, nossa mente, nossa razão conseguem acompanhar este relato da morte de Jesus, mas nós precisamos do teu Espírito Santo para absorver esta mensagem com fé verdadeira. Portanto, abençoa-nos, meu Deus, nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. O tema da nossa mensagem é a morte do Filho de Deus. O texto que acabamos de ler nos leva ao ponto mais profundo da dor humana, a morte. Mas o que está acontecendo aqui é o relato da morte do Filho de Deus. A crucificação era um método do Império Romano o mais cruel já inventado pelo ser humano, a execução da pena de morte. Jesus não foi o único, mas o que acontece com Jesus? O céu escureceu, o véu se rasgou, a terra tremeu e até os corações mais duros se quebrantaram diante desses acontecimentos. Por quê? Porque algo divino e eterno estava acontecendo naquele momento. E hoje eu quero ver se a gente consegue meditar em alguns detalhes que nos ensinam muito a respeito da morte de Jesus, que foi, primeiro, uma morte necessária para a salvação. Por volta das 3 da tarde, Jesus clamou em alta voz: Eli, Eli, lama sabachthani, que quer dizer: meu Deus, por que me abandonaste? Nenhum de nós aqui em sã consciência teria coragem de abandonar um filho no momento mais difícil de sua vida. Nenhum de nós aqui teria coragem de deixar um filho num estado muito complicado, muito sensível, internado em um hospital à beira da morte. Mas Jesus teve que morrer. E ele, no momento da sua morte, ele se sente só. Por que ele teve que morrer? A resposta está nos planos eternos de Deus.
decretos eternos que foram feitos, que foram traçados pelo Pai, pelo Filho e pelo Espírito Santo. A palavra de Deus fala acerca do pecado, que todos pecaram e não alcançam o padrão da glória de Deus. E o salário do pecado é a morte. Não é essa morte que a gente conhece, não é a morte que Jesus teve na cruz, é morte eterna. É encontrar-se separado de Deus para toda a eternidade. E alguém pode pensar, mas isso tudo bem, pastor, uns ficam separados de Deus, outros ficam juntos com Deus, mas acontece que separado de Deus, aqui, hoje, já é terrível, mesmo que a gente não perceba tanto, mas uma eternidade longe do Deus Criador. É tormento eterno, é fogo, é sede, é inquietude, é uma falta de paz eterna. A justiça divina exige um pagamento, porque nós pensamos às vezes, mas Deus podia perdoar todo mundo, fazer novos céus e nova terra, Deus podia construir tudo novamente, e o ser humano não vir com esses defeitos de fabricação que ele vem, inveja, ódio e tantas outras coisas, mentira, mas acontece que Deus é justo. Se Deus é justo, ele tem que exercer justiça. Se ele, de repente, perdoa todos e cria novos céus e nova terra, ele não é justo. E se ele não é justo, ele não é Deus. A justiça de Deus exige que cumpra-se toda a lei de Deus para que haja salvação. A justiça de Deus tem que ser saciada. Ora, vejam, a justiça no nosso país precisa ser saciada. E eu não coloco em questão aqui nada. Eu só digo que a justiça precisa ser saciada. Se alguém é condenado por algo, ele responde por aquilo e tem que responder responsável e civilmente por aquilo ali, penalmente, se for o caso. A justiça exige pagamento. E só alguém perfeito, que nunca tivesse cometido um pecado, poderia ser o substituto daqueles que somos nós e todos os demais seres humanos que já viveram e viverão. Só Jesus, o único que não pecou, poderia ser o meu substituto, o teu substituto. Pastor, mas se o meu pai me ama muito, não dá? Não dá. Teu pai é pecador. A tua mãe, não dá, ela é pecadora. Nenhum ser humano poderia ser o substituto. E a palavra de Deus diz em Romanos 5,8: mas Deus prova seu grande amor ao enviar Cristo, seu Filho, para morrer por nós, quando nós ainda éramos pecadores. A morte de Jesus não foi um acidente. Não foi porque o povo judeu se enciumou de Jesus. Não foi porque o Império Romano era muito duro e inflexível nas suas leis. Nada disso. Ela foi necessária. Ela foi planejada pelo Pai para o plano de salvação. A cruz era o único caminho. No Getsemane, como vimos a semana passada, Jesus orou: Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice. Não havia plano B. A cruz era o único caminho. A ira de Deus, para que fosse exercido justiça, tinha que ser derramada sobre alguém. E foi derramada sobre o Filho. O cálice não passou. Jesus tomou o nosso lugar. Como eu já disse, o pecado exige justiça. Cada vez que você comete um erro, um pecado, aquilo tem que ser pago. E lá na cruz, Jesus pagou o preço total. É como se ele chegasse depois de um grande almoço nosso e falasse: a conta toda está paga. Tudo aquilo que você já fez, tudo aquilo que você fará, de contraditório, moral, eticamente, Jesus pagou na cruz. Ele tomou o nosso lugar. O clamor de abandono mostra a profundidade dessa dor espiritual. Eu creio que em vida, nem eu nem você, nunca vamos entender o momento em que Jesus
recebendo sobre si toda a ira, todo o preço dos nossos pecados, ele clama: Pai, por que que o Senhor me abandonou? Naquele instante, do meio-dia às 3 da tarde, Jesus não disse uma palavra. Houve trevas sobre toda a terra. E naquele instante que ele recebe a ira de Deus, ele se cala. E no final, ele diz: Por que que o Senhor me abandonou, Pai? Era no momento em que ele abraçou a você, abraçou a mim, com toda a nossa sujidade, com todos os nossos pecados. Profecias, elas apontavam para essa necessidade. Isaías 53 dizia séculos antes, pelo menos 7 séculos antes, mas ele foi ferido por causa da nossa rebeldia, esmagado por causa de nossos pecados. Sofreu o castigo para que fôssemos restaurados e recebeu açoites para que fôssemos curados. É claro que sem o toque de Deus no teu coração, no meu coração, a gente não consegue receber isso pela fé genuína e verdadeira. Ninguém consegue. Deus dá a salvação. Deus abre os corações. A morte de Jesus foi necessária porque não tinha outra forma. Deus não poupou nem sequer seu próprio filho. Agora, além de necessária para a salvação, esta morte também foi suficiente para o pecador. E eis que o véu do templo se rasgou em dois, de alto a baixo. Vocês sabem, o véu do templo, vamos imaginar que o templo fosse esse aqui e onde está essa nossa tela fosse o véu do templo. Era uma cortina muito bem feita, muito bonita, e dizem os historiadores, os pesquisadores, arqueólogos, que a maneira como ela foi construída, se um boi puxasse para lá, amarrado na ponta da cortina, e outro puxasse para cá, não rasgaria essa cortina. Para a gente imaginar o que foi que rasgou-se. E diz o texto que rasgou-se do alto para baixo. Sinal de que o nosso Deus, no momento da morte de Cristo oferecida, ele aceita o sacrifício daquele que nunca pecou, e ele, do céu, abre um novo e vivo caminho para que todo aquele que crê possa se aproximar de Deus. Não precisa mais que haja um sacerdote, o sumo sacerdote, que uma vez por ano só podia entrar ali naquele lugar. Não tem mais a cortina do templo. Então, não foi um acidente, não foi um vento forte que bateu ali, não, foi algo extraordinário, milagroso que aconteceu. Eis que o véu do templo se rasgou em dois. Somente o sumo sacerdote estava ali, naquele momento, e eles, todos os judeus, eles viram um sinal extraordinário acontecendo. Diz Hebreus assim, ó, portanto, irmãos, por causa do sangue de Jesus, podemos entrar com toda confiança no lugar santíssimo. Por sua morte, Jesus abriu um caminho novo e vivo através da cortina que leva ao lugar santíssimo. É por isso que você na sua casa hoje pode orar diretamente ao Pai. Por isso que eu também, você, qualquer um de nós, não precisa ser pastor, não precisa ser padre, não precisa ser sacerdote, não precisa ser nada, porque Jesus abriu um caminho. Agora existe como você se aproximar do Pai. A morte de Jesus é completamente suficiente. Hebreus 10 diz ainda: porque mediante essa única oferta, ele tornou perfeitos para sempre os que estão sendo santificados. Jesus não precisa morrer de novo. Todo ano, os judeus sabiam que precisavam oferecer sacrifícios pelos pecados do povo. Os mais variados pecados tinham sacrifícios diferentes e assim por diante. Jesus fez isto de uma vez por todas. A cruz é o único meio de salvação que existe. Não há salvação em nenhum outro, não há nenhum outro nome debaixo do céu em toda a humanidade por meio no qual devemos ser salvos. Atos 4:12. A morte de Cristo é suficiente para nos purificar de todo o pecado. Ai, pastor, mas eu já fiz cada coisa, de todo o pecado, diz a palavra de Deus. Te purificar,
de todos que você ainda irá cometer. Não é a cruz. Ah, eu creio em Jesus. Mais boas obras, mais filantropia. Nada disso. É a cruz só. E é de graça. Ninguém paga um centavo. Jesus pagou toda a conta. A suficiência está no sangue puro derramado. Ele morreu uma vez por todas. Não há mais necessidade de sacrifícios, de promessas, de andar ajoelhado para cá, para lá, com o respeito merecido a todos aqueles que assim o fazem pela fé. Mas Jesus já fez todo o sacrifício, basta você clamar, orar ao Pai em nome do Filho. Pare de tentar merecer o amor de Deus na inconstância das suas emoções. Não é necessário. Ele amou ao mundo de tal maneira que deu seu Filho. Receba com fé a suficiência da cruz. E por fim, em terceiro lugar, a morte de Jesus foi uma morte eficiente aos que creem só. Eficiente somente aos que creem. Não é aqueles que ouvem, não é aqueles que gostam, não é aqueles que preferem, é somente os que creem. O oficial romano e os outros soldados que vigiavam Jesus ficaram aterrorizados com o terremoto e com tudo o que havia acontecido. E disseram: este homem era verdadeiramente filho de Deus. E a gente às vezes não tem noção do que é um oficial romano, um centurião como era esse que estava ali ao pé da cruz. Este homem era responsável por um conjunto de soldados, de 100 soldados romanos da elite romana. O soldado romano, gente, não era igual ou semelhante a um policial militar nosso hoje em dia. Era muito diferente. Ele passava por testes rigorosíssimos e eles eram frios. Eles estavam cansados de levar pessoas para execução de pena de morte. Eles não estavam nem aí com quem estava sendo crucificado. E naquele momento em que a terra se escurece por 3 horas, um terremoto é percebido, o véu do templo se rasga, pessoas ressuscitam dos mortos. Aquele centurião diz, junto com aqueles soldados a ele, este era verdadeiramente o Filho de Deus. A cruz transforma quem crê. Eu já conheci muita gente, começando por mim, que sem o amor de Cristo e a cruz de Cristo era um fracasso. Porque o homem, a mulher, seja quem for, sem crer em Cristo é um fracasso. É um fracasso nos seus relacionamentos, é um fracasso no seu trabalho e é um fracasso na vida, independente do que ele estude, do que ele ganhe, do que ele seja. Aproxime-se um dia perto de um homem bem-sucedido financeiramente, à beira da morte, e você vai ver a pessoa mais medrosa e triste que você já conheceu. O homem sem a salvação, ele é triste, ele é medroso e a morte assombra a todos nós. Um centurião acostumado com estas coisas se rende àqueles fenômenos. Eu não posso afirmar que esse homem se converteu, porque esse homem agora é crente, mas eu posso afirmar que ele percebeu algo extraordinário acontecendo a ponto de afirmar: este homem era filho de Deus verdadeiramente. A morte de Cristo produz nova vida em quem crê, pois pelo batismo morremos e fomos sepultados com Cristo. Agora também podemos viver uma nova vida. Esses dias eu estava observando a pena de morte em alguns países que ainda são aplicadas. E em um desses países, um brasileiro foi condenado à pena de morte por tráfico de drogas. Terrível. Tentaram tudo, houve diplomacia, houve de tudo na tentativa de livrar o brasileiro. Mas ele foi executado. Naquele dia, naquela hora, ele foi executado segundo as leis daquele país. O único que te dá condição de uma nova vida, de uma
nova oportunidade é Jesus Cristo pelo novo nascimento. Não importa o que já fizemos, o que vivemos. A pessoa pode estar até presa, com muitos já acontece isso, mas ela tem a oportunidade de uma nova vida. A pessoa que foi frustrada na sua infância, ou na sua adolescência, ou no seu casamento, ou nos seus relacionamentos, ou no seu emprego, ou no seu trabalho, em Cristo ela tem a oportunidade de uma nova vida, vida nova, tudo novo. Eis que todas as coisas se fazem novas. Jesus morreu para nos dar vida, não apenas para transformar, não apenas para salvar, mas para te dar uma nova vida. A fé é a chave que ativa essa nova vida. A fé é uma espécie de instrumento. Pensa aí você no domingo comendo uma linda macarronada. Deliciosa macarronada. Não sei se vocês gostam, eu gosto demais. Aí você tem que ter um objeto ou um pegador, alguma coisa para tirar a macarronada lá da travessa. A fé, o ato de crer, é esse instrumento que te dá acesso a um novo nascimento, a uma nova vida. Vocês são salvos pela graça por meio da fé. Isso não vem de vocês, é um presente de Deus. E vejam que nessa cena toda estão as mulheres olhando ao longe. Quando a gente vê isso, naturalmente elas estão assustadas com tudo que está acontecendo. O líder foi preso, o líder foi açoitado e o líder está agora morrendo na cruz. Elas estão ao longe, mas a presença das mulheres é registrada na Bíblia Sagrada. O impacto da cruz é duradouro. As mulheres, elas serão as primeiras a depois serem testemunhas da ressurreição de Jesus. Mulheres fiéis. A morte de Jesus, gente, continua transformando vidas, transformando histórias, restabelecendo a ordem na vida de quem crê. A morte só é eficaz se você crê. A morte de Jesus é só eficaz se você crê. A fé é um canal. O crer é ser salvo. Você crê de verdade em Jesus Cristo como Senhor e Salvador? Você conheceu de maneira íntima esse teu Salvador? Tem vivido como quem foi salvo por Jesus? Porque aqueles que são salvos por Jesus têm uma nova vida e vivem de modo diferente. Vivem de modo novo, alcançando e abraçando esta oportunidade. A morte de Jesus foi necessária para cumprir a justiça divina e mostrar o amor de Deus. Eficiente, pois realizou o que nenhum sacrifício anterior poderia fazer. E salvadora, pois continua libertando pessoas de toda raça, de toda cor, independente de qualquer parâmetro humano que nós tenhamos. Jesus Cristo é o Salvador, e isso só foi possível com a morte dele naquela cruz. Que a graça de Deus realmente abrace cada um de nós, cada um de nós. Toda vez que o Evangelho é pregado, é a oportunidade da graça alcançar e transformar vidas. Feche os teus olhos, vamos orar, vamos clamar ao nosso Deus para que Ele nos dê nova oportunidade ou novas oportunidades e também nos aquiete o coração. Só Jesus pode acalmar o teu coração. Às vezes tem uma tempestade dentro da gente, né? Às vezes algumas situações elas tiram a gente um pouco da tranquilidade. E esse Jesus, esse nosso Deus, ele sabe de tudo que a gente está vivendo. Acalma o teu coração na presença de Jesus. Vamos orar. Senhor, bendito és diante de tudo, diante de todos, porque tu és Deus, só existe um Deus, aquele que governa todas as coisas. Meu Deus, nós queremos colocar todos aqui na tua presença santa nesta hora. Senhor, que esta graça salvadora, ela abrace todos que aqui estão, aqueles que porventura estejam
nos assistindo, nos ouvindo, em lugares que nem imaginamos, que a tua graça, de maneira muito sensível, abrace cada um, porque só o Senhor pode fazer isso. Trazer novas oportunidades, dar uma nova vida ao ser humano, independente da sua história. Salva, Senhor, para a tua honra e para a tua glória. E também, independente do que estejamos vivendo, acalma o nosso coração nessa hora. Tranquiliza-nos, ajuda-nos a entender que todas as coisas estão diante dos teus olhos, estão diante do Senhor. Acalma-nos, nós oramos em nome de Jesus. Amém.